Olá, paz do Senhor. Estamos aqui iniciando mais uma pré-aula da classe dos adultos, terceiro trimestre de 2026. Neste trimestre estamos estudando a Igreja dos Gentios, da chamada missionária à consolidação do Evangelho entre os povos. Estamos com esta lição, você que está com esta lição nos acompanhando. Hoje nós vamos trabalhar a lição número 2. A porta da fé se abre entre os gentios. Nesse tema que nós vamos estar aqui em alguns minutos trabalhando. Antes disso, quero aqui fazer a menção do nosso pastor-presidente, pastor Sérgio Melchior, também é o vice-presidente da Convenção do Estado de Santa Catarina e Sudoeste do Paraná. Temos na nossa coordenação nosso vice-presidente, pastor Eliseu Melchior, e também o nosso coordenador geral da Escola Bíblica Dominical. Na pessoa deles, cumprimento os demais coordenadores, também os alunos, professores da nossa escola dominical, representantes da coordenação, superintendentes, secretários, secretárias, enfim, toda a nossa equipe e todos os nossos queridos irmãos, amigos que nos acompanham todas as semanas, semanalmente, as nossas lições, tá bom? Então vamos trabalhar esse tema, a porta da fé se abre entre os gentios. Neste trimestre, a Igreja dos Gentios, nós estamos trabalhando aqui temas missionários, né? Evangelização, missão e pregação da palavra, são os temas que implantação de igreja, os temas deste trimestre. O nosso texto áureo, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 47. Porque o Senhor assim nolo mandou, eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até aos confins da terra. A verdade prática, o propósito de Deus é que o Evangelho alcance todas as nações, revelando seu eterno desejo de salvar a todos. O desejo de Deus é que todos sejam salvos, todas as nações, todos os povos, todas as etnias, todos. Mas para isso a pessoa precisa ouvir a palavra e aceitar a Jesus no seu coração, dar essa resposta positiva desse aceite para que Jesus possa trabalhar na sua vida e ele ser salvo. Atos, capítulo 13, do versículo 44 ao 52, é a nossa leitura bíblica em classe. Durante esse trimestre nós vamos estudar aí sobre o livro de Atos a partir do capítulo 13 em diante, até o final, nós vamos estar acompanhando durante todo este trimestre. Nós temos os objetivos da nossa lição. O primeiro objetivo dessa lição, número 2, é explicar ao aluno o avanço missionário entre os gentios de acordo com a missão em Chipre. Esse é o primeiro objetivo. O segundo objetivo, revelar ao aluno o impacto do evangelho em Antioquia da Psídia. E o terceiro objetivo, Evangelho em Antioquia é fortalecer no aluno a fé que perseverou em Icônio, Listra e Derbe. Esse é o terceiro objetivo. Então, nesta lição, vamos acompanhar aí um dos momentos mais marcantes da história da igreja, que é quando Deus abre de forma clara e soberana a porta da fé aos gentios. Nós vamos estar estudando então nesta lição quando a porta da fé se abriu entre os gentios. Nós vimos aqui nesta lição, nós vamos ver aqui a primeira viagem missionária que nós temos nos nossos mapas. Se você no final da sua Bíblia tem alguns mapas, procure ali os mapas das viagens missionárias de Paulo, e você vai ver ali primeira viagem, segunda viagem, terceira viagem. E a lição de hoje ela está inserida na primeira viagem missionária. Durou aproximadamente 2 anos essa viagem, de 46 a 48 depois de Cristo. Estavam ali
Barnabé e Saulo, né? Depois estaremos explicando por que Barnabé aparece antes e Saulo depois, e depois também Lucas registra Paulo, né? Ele faz essa mudança de Saulo para Paulo. Estava acompanhando eles também João Marcos nesta viagem. Depois, na metade da viagem, João Marcos desistiu de prosseguir e Barnabé e Saulo continuam a sua viagem missionária. Nós vimos aqui as cidades que eles passaram, né? De Antioquia da Síria para Chipre, né? E ali Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. São as cidades que estão inseridas aqui nesta lição número 2. Paulo, Saulo e Barnabé, né, implantaram igrejas na Ásia Menor, Macedônia, na Grécia. A igreja primitiva compreendeu seu chamado missionário. Nós vimos isso na lição número 1, como se deu esse chamado missionário, como foi enviado. E aqui nós vemos a continuidade desse chamado. A expansão do evangelho exigiu coragem, perseverança, nós vamos ver nesta lição. O avanço missionário enfrentou oposição e desafios. Sempre que a palavra de Deus é ministrada, ela enfrenta, há uma batalha espiritual. E há uma batalha espiritual que nós precisamos entender isso e vamos enfrentar. Sempre oposições, desafios, perseguições em prol do evangelho do Senhor Jesus. Mas Deus continua chamando a sua igreja para anunciar Cristo ao mundo. Ainda hoje nós continuamos sendo chamados por Deus para evangelizarmos, né? Eu queria fazer uma pergunta para você neste momento, e você pode transmitir essa pergunta aos seus alunos na sua classe. Essa pergunta vai levar ele a meditar e a refletir sobre isso. Até onde você estaria disposto a ir para cumprir a missão que Deus te confiou? Responda aí, pergunte para os seus alunos, deixe seus alunos responderem por algum tempo, né? Até onde? Quais as perseguições que você estaria disposto a enfrentar em prol do seu chamado? Até onde você está disposto a ir em prol do seu chamado? E é isso que nós vamos estar trabalhando aqui nesta lição. Então, feita essa introdução, a palavra-chave da nossa lição é missão, né, que trabalha sobre a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, e aqui eles foram guiados pelo Espírito Santo. Primeira coisa que eu destaco aqui, não existe obra missionária se não estivermos dirigidos pelo Espírito Santo, conduzidos, guiados pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o agente motivador da obra missionária. Amém? Nosso primeiro tópico vai trabalhar a missão em Chipre, a primeira porta aberta entre os gentios. Então nós vamos trabalhar aqui no primeiro tópico sobre a missão em Chipre, né? E nós vemos aqui o primeiro subtópico, o envio missionário e o avanço da palavra. Nós vamos ver aqui, Chipre era um centro comercial e cultural, governado por um procônsul, residindo na cidade de Pafos, a capital ocidental da ilha, sede do governo romano em Chipre. Então, Chipre era essa cidade comercial, né, cultural, e havia ali um governador, podemos dizer assim, que é chamado na Bíblia de procônsul, um governador que cuidava ali daquela ilha. Nós aprendemos também aqui com esse primeiro subtópico que os missionários foram conduzidos pelo Espírito Santo, partiram da Antioquia, desceram a Seleucia e navegaram rumo a Chipre, terra natal de Barnabé e já evangelizada por helenistas. Aportando em Salamina, anunciaram o evangelho nas sinagogas. Paulo, aonde chegava, e ele procurava uma sinagoga, se naquela cidade tivesse alguma sinagoga, ele ia lá, se apresentava para os sacerdotes lá e ministrava a palavra lá. Ele tinha esse costume, essa estratégia de ministrar nas sinagogas. E ali
nós vamos ver na lição aqui, ele ministrava aos judeus e aos gentios também. E aqui nós podemos destacar, toda a obra de Deus começa quando alguém decide obedecer ao seu chamado. Nós vimos aqui Barnabé e Saulo decididos a obedecer o chamado de Deus. E ali na sinagoga eles ministravam, pregavam a palavra de Deus, né? Assim a missão se expandia, demonstrando que proclamar a palavra exige fidelidade, reverência, obediência e ser sensível à direção do Espírito Santo. Então, todos aqueles que têm uma chamada de Deus e se colocam à disposição do reino de Deus para fazer a obra, eles precisam entender que precisa haver um compromisso com a palavra de Deus. Para proclamar com fidelidade, é preciso cultivar também uma vida espiritual profunda, mediante oração, né, mediante a leitura da palavra. O testemunho é muito importante daquele que se coloca à disposição do reino de Deus. A obediência ao chamado de Deus sempre abre caminhos, né, para a obra crescer. Você tem se colocado disposto a obedecer esse chamado? Está disposto a se colocar na direção de Deus para fazer a vontade do Senhor? Né? Que essa lição nos desperte a sermos conduzidos pelo Espírito Santo e pregarmos a palavra não somente nas nossas cidades, mas nos lugares aonde Deus nos enviar, ou até mesmo aonde estivermos plantados. Tem pessoas que pensam que a obra missionária é somente indo a outro lugar. Não, aí no seu trabalho, na sua empresa, né, nos seus familiares, nos seus vizinhos, tem pessoas que precisam ouvir a palavra do Senhor. E Deus te colocou ali, Deus te colocou nesse lugar para que você seja um canal de bênção. Obedeça a voz do Senhor. Seja fiel à palavra, ore, peça a direção do Senhor, dê um bom testemunho e fale do amor de Jesus, com fidelidade à palavra de Deus, né? Com reverência, com obediência, com sensibilidade, com discernimento do Espírito Santo. Deus vai te usar. Glória a Deus. O nosso segundo subtópico do primeiro tópico fala o confronto com as trevas e a vitória do Evangelho. Sempre aonde o Evangelho avança, as trevas oferecem resistência. E aqui nós vimos também nesta passagem, nesta lição, que Paulo e Barnabé sofreram também resistências. Em Pafos, os missionários enfrentaram um homem chamado Barjesus, também chamado de Elimas, né? Um mágico, falso profeta, e ele resistia à pregação, tentando impedir que o procônsul Sérgio Paulo, né, homem prudente, ouvisse a palavra de Deus. Quando chegaram os missionários ali, começaram a ministrar, começaram a pregar, esse mágico, né, esse feiticeiro, falso profeta, chamado Elimas, né, a história diz que era um mágico ou um bruxo, e esse Elimas ocupava um cargo oficial ali na administração do governador Sérgio Paulo, né? Talvez fosse até amigo dele. E quando ele viu que a palavra de Deus estava entrando no coração desse governador, a Bíblia chama de procônsul, né? Ele se levantou, né? Ele se rebelou contra a palavra de Deus, através do inimigo, dos espíritos malignos que estavam na vida dele. Elimas, então, cheio de perturbação, de espíritos malignos, não queria perder a influência que o inimigo tinha sobre a vida desse governador, desse procônsul. Mas Paulo, com a autoridade de Deus, olha a importância do servo de Deus, do obreiro, né, da irmã, do irmão, estarmos cheios do Espírito Santo. Paulo teve o discernimento que havia uma barreira espiritual, que havia uma guerra espiritual ali, e repreendeu com a autoridade de Deus, né? Chamou aquele homem de filho do diabo, e ele ficou cego, porque para que ele não ousasse falar nada contra aqueles que estavam pregando
a palavra de Deus. Então, a autoridade de Deus que estava na vida de Saulo, né, fez ele entender que havia uma barreira espiritual. E ele repreendeu aquele homem e aquele homem ficou cego. Olha só que curiosidade, né? Aquele homem, para a cidade, para as pessoas que o conheciam, esse mago chamado Elimas, né, ele tinha a pretensão de iluminar o caminho das pessoas. Quantas pessoas talvez procuraram esse mágico, procuraram, né, esse falso profeta para ter o seu caminho ali, uma palavra que dissesse o que as pessoas fazer. Mas olha o que Deus fez, né? Esse homem que iluminava o caminho das pessoas, agora ele ficou cego, porque ele encontrou alguém que realmente é o caminho, alguém que realmente é a luz, que é Jesus. Amém? Glória a Deus. Esse milagre, queridos, que aconteceu ali, demonstra a superioridade do Evangelho sobre o sincretismo religioso. O Senhor conhece a intenção das pessoas, o Senhor conhece o coração das pessoas. Não é porque alguém venha elogiando, porque alguém vem com palavras bonitas, que são palavras de Deus. Às vezes é o próprio inimigo querendo trazer confusão ou até mesmo trazer dúvida no coração das pessoas para que a palavra não brote no coração das pessoas. Elimas representa, simboliza, né, a resistência espiritual ao Evangelho. E isso exige da igreja, exige de nós hoje um discernimento, pois não se tratam apenas de ideias, né? Nós não estamos pregando apenas ideias de homens, não estamos pregando filosofias humanas, estamos pregando a palavra de Deus. E a palavra de Deus é poder de Deus, é poder de Deus para a libertação, para a transformação do ser humano. Glória a Deus! Há uma batalha espiritual nos nossos dias também. Quando nós saímos a evangelizar, e este ano estamos com a temática, né? Evangelização, a chama não pode apagar. E quando estamos propagando o evangelho nas ruas, nos hospitais, nos presídios, nos asilos, nas praças, né? Seja qual for o lugar, nas empresas, instituições, bancos, aonde estivermos pregando, sempre teremos confrontos, oposições, dos inimigos, o inimigo das nossas vidas, usando as pessoas para que o evangelho não seja pregado. Nós precisamos entender que a nossa batalha não é contra as pessoas, mas contra o espírito maligno que aprisiona essas pessoas. Amém? Há uma batalha espiritual. E nós precisamos entender isso. O inimigo tentou impedir o avanço da mensagem, mas não conseguiu. Paulo, né, confrontou o erro capacitado pelo Espírito Santo. A importância de buscarmos o discernimento espiritual, né? Aqui nós vemos Paulo tendo esse discernimento espiritual e confrontando o inimigo através dessa capacitação espiritual. Terceiro subtópico, nós vamos trabalhar aqui, confiando no poder transformador do Evangelho. Você acredita que a palavra de Deus transforma as pessoas? Amém? Você já foi transformado pelo poder do Evangelho? Quantas pessoas, irmãos, obreiros, que estão nos ouvindo nesta oportunidade que pode testemunhar, eu fui transformado pelo poder do Evangelho. Glória a Deus por isso. Nós vamos ver aqui no terceiro subtópico, o encontro em Pafos revela que o Evangelho rompe barreiras sociais e espirituais. Paulo, cheio do Espírito Santo, confronta Elimas e testemunha a conversão de Sérgio Paulo, mostrando que a palavra transforma e ilumina o entendimento, renova o interior e produz frutos visíveis. A partir do momento que aquele procônsul, aquele governador, viu aquela cena, Deus usando o apóstolo Paulo para revelar o espírito imundo que estava ali naquele homem chamado Elimas,
né? Ele se converteu, caiu dos seus olhos as escamas espirituais e ele conseguiu ver a glória de Deus, a graça de Deus entrou no coração deste governador. E nós podemos ver que o evangelho não tem barreiras, queridos. O evangelho é para o homem rico, é para o governador, é para o presidente, é para a pessoa mais influente desta terra. Mas o evangelho é também para aquela pessoa que muitas vezes não tem uma condição social favorável, mas é para ela também. Jesus morreu por todos nós, né? Pelo rico, pelo pobre, pelo branco, pelo preto, seja qual for a característica da pessoa, não importa. Jesus não escolhe classe social. Paulo pregava para pessoas influentes, para pessoas simples, para escravos, não via, né, nenhuma barreira e ele ministrava e falava de Jesus. É interessante nós observarmos aqui, né, que em Atos 16, do versículo 9 ao 34, nós vemos ali a narração da experiência de Paulo em Filipos, onde Deus abriu o coração da Lídia, libertou uma jovem possessa do espírito de adivinhação e transformou também aquele carcereiro em um homem salvo. Glória a Deus, né? Deus faz obra e transforma pessoas de todas as classes sociais. Não existe barreira para o evangelho. Tanto aquele jovem rico, ele também precisa da salvação, como um jovem pobre, uma criança pobre de um país pobre, precisam da salvação, porque a pecaminosidade do homem atingiu toda a raça humana e todos precisam da salvação, da graça de Jesus nas suas vidas. Deus age de maneira diferente para alcançar resultados transformadores, né? Com um, Deus age de uma maneira, com outro, de outra, mas o resultado é o mesmo. O impacto do evangelho é intelectual, espiritual e prático. Quando o evangelho entra no coração de uma pessoa, ele muda a mente, os pensamentos, né? As intenções dos corações. Por isso que ele age na intelectual da pessoa. O evangelho age na parte espiritual também, no mais íntimo do ser, né? No interior, por meio da graça do Senhor. Entra lá onde nem um bisturi humano consegue entrar. O evangelho entra e transforma o interior das pessoas. E o evangelho também é visto através da prática, mudanças no comportamento, né? Na ética da pessoa. A pessoa demonstra isso no seu dia a dia, que Jesus está na sua vida. Glória a Deus por isso. O procônsul Sérgio Paulo creu na mensagem. O evangelho alcançou pessoas influentes e também a palavra produziu fé e transformação no coração deste homem. E o reino de Deus continua crescendo, continua avançando através da minha e da sua vida, quando nos colocamos à disposição de fazer a obra do Senhor, a grande comissão que está sobre a nossa responsabilidade, a responsabilidade da igreja. Vamos lá para o nosso segundo tópico. Nosso segundo tópico trabalha a missão em Antioquia da Psídia, o evangelho que ilumina. Nós vimos aqui no primeiro subtópico a exposição apostólica que revela Cristo nas Escrituras. Nós vimos aqui Paulo chegando na sinagoga novamente, era uma estratégia que ele usava, e pregando aos judeus e gentios que estavam ali na sinagoga, né? Mas Paulo procurava primeiramente os judeus para falar a palavra do Senhor. E ele ministrou aqui numa sinagoga, né? E trouxe vários pontos. Paulo aceitou o convite para pregar na sinagoga e a mensagem, o conteúdo da mensagem de Paulo era um conteúdo cristocêntrico. Tudo que ele falava apontava para Cristo. Nesta mensagem especificamente, ele fala sobre o período dos juízes, do reinado de Saul, fala sobre João Batista, o precursor de Jesus, fala sobre a crucificação de Jesus, cumprida ali cumprindo os profetas que haviam anunciado, né? Fala também
sobre a ressurreição de Jesus. Ele traz que é confirmada pelas profecias que se cumpriram e fala também, Paulo fala sobre a justificação pela fé, que somente em Jesus e não pela lei. Por que que ele faz questão de dizer não pela lei? Porque havia entre eles ali alguns que pensavam que a salvação não era para os gentios, que era só exclusividade dos judeus. E alguns não aceitavam que a palavra de Deus fosse pregada para os gentios. Mas Paulo, ele fala a palavra e ministra dizendo que não era somente para os judeus, e alguns queriam que os gentios que se convertessem seguissem a lei que os judeus tinham, né? Então havia esse conflito, mas Paulo, com graça, com sabedoria de Deus, ele fala que Jesus morreu por todos, todos foram justificados pela lei. E fazia ali o convite para que eles aceitassem a Cristo como seu Salvador. Os ouvintes gentios, né, que estavam ali nas sinagogas, responderam com grande alegria no coração e queriam ouvir mais o que Paulo tinha a dizer. Mas os judeus, eles saíam brabos, saíam furiosos com Paulo, né, rejeitando a mensagem de Jesus. E isso, é claro, trouxe ao coração de Paulo uma tristeza, que é o segundo subtópico, a rejeição dos judeus e a tristeza de Paulo diante da incredulidade. Por que que Paulo se entristecia? Paulo era uma pessoa que ele queria ministrar para o seu povo, era muito nacionalista, ele queria que os seus compatriotas aceitassem a Jesus, entendessem que Jesus tinha escolhido eles para serem a nação escolhida por Deus e através deles o Messias ia vir ao mundo. Mas muitos deles rejeitavam, não aceitavam a Jesus como Salvador. Então Paulo se entristeceu. E o segundo subtópico trabalha sobre isso, né? Fiel ao princípio de alcançar primeiro o judeu e depois os gentios, Paulo inicia sua pregação nas sinagogas. Contudo, em Antioquia da Psídia, a inveja e a resistência dos judeus revelam a dor do apóstolo ao ver seu povo rejeitar o evangelho. Você não fica triste também quando você prega de Jesus para uma pessoa ou para um familiar seu e a pessoa rejeita, a pessoa não quer ouvir, ou a pessoa faz pouco caso da mensagem? É claro que ficamos tristes, né? Porque o nosso desejo é que todas as pessoas aceitem a Jesus e reconheçam Jesus como seu Salvador, porque a gente sabe qual é o futuro da pessoa que rejeita a salvação. É como se uma pessoa estivesse se afundando no mar, né? E ali nesse mar ela rejeitasse a, o colete salva-vidas, né? Nós ficaríamos tristes, e assim Paulo também agiu. Então, as sinagogas eram locais estratégicos que Paulo ministrava, né? Nós vimos essa tristeza de Paulo, essa incredulidade pelos judeus não aceitarem lá em Romanos, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 5, você pode acompanhar aí. Ele queria que seus compatriotas todos aceitassem a Jesus e reconhecessem o Messias como Salvador. Amém? E esse é o nosso desejo. Você não quer que a sua casa seja salva? É claro que todos nós, depois que aceitamos a Jesus, temos o desejo que, né, como disse Josué, eu e a minha casa sirvamos ao Senhor. É um desejo nosso. E muitas vezes, quando não acontece isso, ou algum filho, alguém não aceita Jesus ou né, demora para reconhecer, nós ficamos tristes porque queremos que todos sejam salvos. Amém? Como nós temos reagido quando as pessoas rejeitam a palavra de Deus? Né? Devemos desistir delas? Não. Vamos continuar ministrando, pregando, pedindo a Deus sabedoria, estratégias, né, para falarmos de Jesus de repente de uma outra maneira, de uma outra forma, e que o Senhor, que o Espírito Santo molde o coração, abra o coração dessa pessoa e ela possa entender. Quantas pessoas talvez estão aqui até nos ouvindo, né? Que achavam que o seu pai, a sua mãe, o seu filho, o seu parente nunca aceitariam a Jesus.
e de repente estão aí, servindo ao Senhor. Foi Deus que foi trabalhando, moldando. No início talvez rejeitaram a palavra, mas depois o Espírito Santo foi trabalhando e você não desistiu dela e ela se converteu e ela está servindo ao Senhor com você. Glória a Deus. Terceiro subtópico, trabalha a porta da fé aberta aos gentios pela graça de Deus. Ao rejeitarem a mensagem, muitos judeus se tornaram indignos da vida eterna. Não por um decreto arbitrário, mas pela resistência voluntária ao Evangelho. Quando é ministrada a palavra e a pessoa rejeita o Evangelho, né, nós não podemos fazer nada a não ser orar pela pessoa, insistir, falar, né, deixar que o Espírito Santo abra o coração dela, porque a pessoa pode resistir ao Espírito Santo, resistir voluntariamente ao Evangelho, e aí somente uma obra do Espírito Santo no coração da pessoa, para que ela abra o seu coração e aceite a Jesus e de forma positiva se volte para as coisas espirituais. Paulo volta-se aos gentios, que recebe a palavra com alegria e fé sincera. Então, quando ele viu que os judeus estavam relutando, ele se voltou para os gentios para ministrar a palavra. Por isso que Paulo é considerado aí, né, o apóstolo dos gentios. Foi o homem que Deus escolheu para abrir cidades como missionário, abrir igrejas, melhor dizendo, ir em cidades e pregar a palavra do Senhor. A salvação é oferecida a todos, né? E todos precisam entender, acolher a palavra e tornar-se testemunhas vivas do poder transformador do Evangelho. A missão avança quando a igreja responde com fé, discernimento e obediência. Nós temos a responsabilidade da grande comissão em pregar o Evangelho a todas as nações, a todos os povos. Não cabe a nós escolher as pessoas que serão salvas. Não, nós pregamos a todos, até mesmo aquele que é crítico, até mesmo aquele que você pensa que nunca vai se converter. Pregue para ele. Aquele que tem um pensamento diferente do nosso, pregue para ele, fale de Jesus para ele. Aquele que persegue o Evangelho, aquele que fala mal do Evangelho, é para esses também que nós precisamos pregar e falar de Jesus. Amém? A porta da fé aberta aos gentios pela graça de Deus é o terceiro subtópico, né, que nós estamos trabalhando aqui. E aqui nós vemos os judeus da Antioquia, da Pisídia, tomados de inveja, não apenas rejeitavam, como também contradiziam e blasfemavam a mensagem de salvação que Paulo pregava. Como é trágico, né, estarmos tão tristes com a popularidade de alguém a ponto de ignorarmos a verdade fundamental dos problemas da vida. Tem pessoas que se apegam tanto a outras coisas e acabam não vendo que a verdade está ali na sua frente, né? Acabam não vendo a salvação, acabam não vendo o poder da palavra transformador na vida das pessoas e se apegam a tantas coisas que não levam a lugar nenhum. Né? Deus quer salvar a todos, mas precisa que nós possamos fazer a nossa escolha também e abrir o nosso coração com uma fé pessoal, né? Reconhecendo a Jesus. O terceiro tópico, queridos, trabalha sobre a missão em Icônio, Listra e Derbe. A fé que persevera. Aqui o comentarista traz 3 cidades nessa viagem missionária que nós estamos fazendo aqui com Paulo, né? E nós vimos aqui Icônio, primeiro, né? Icônio, o testemunho ousado que enfrenta a oposição. Nós vemos nessa cidade, Paulo e Bernabé, você vê que na metade desta viagem, né, Lucas começa a registrar o nome, em vez de Saulo, como Paulo. Isso é algo interessante, né, que Lucas entendeu que quando Saulo estava ministrando para os gentios, ele acaba trocando o nome de Paulo, né? Paulo é o nome grego de Saulo. Então, o próprio autor da nossa lição, ele faz essa troca, né? Trocando de Saulo para Paulo. Mas, é claro, tem o mesmo significado
e nós observamos isso na escritura lucana. É interessante observarmos isso. E aqui nós vemos então Paulo passando por Icônio, Listra e Derbe, 3 cidades que Paulo visitou na região sul da Galácia. Você observa também na escritura lucana de Atos, que primeiro ele começa colocando Barnabé e Saulo, porque Barnabé era o líder. Saulo entrou como auxiliar de Barnabé, mas depois Deus começou a usar, né? E nós vamos ver já Paulo, né? Lucas troca de Saulo para Paulo, por ele ser o pregador dos gentios, e nós vemos o ministério de Paulo crescendo muito mais do que Barnabé. O que observamos é que ele se torna um líder dessa missão depois com o passar do tempo. Né? Paulo escreveu a carta aos Gálatas porque muitos cristãos judeus afirmavam que os cristãos gentios não poderiam ser salvos, a menos que seguissem as leis e os costumes judaicos. Aí você vai observar lá em Gálatas os conselhos que Paulo dá, né, para eles por causa dessa problemática que havia surgido, e aqui nós observamos também. Icônio era a capital da Licaônica, né, e um próspero centro cosmopolitano inspirado aí na cidade-estado grega. Era um centro de comunicação e havia também quartel das tropas romanas em Icônio. E Paulo, então, estava aqui nessa cidade ministrando, chegou novamente na sinagoga e ali anunciava o evangelho. E o Senhor confirma a palavra com sinais e prodígios. Acontecem ali sinais e prodígios, né, dando testemunho da graça que operava por meio deles. Entretanto, a cidade dividiu-se e uma conspiração surgiu para apedrejar os missionários. Olha só, obedientes à direção do Espírito, os missionários retiram-se para Listra, não por medo, mas por prudência, preservando para continuar a missão. Onde a palavra frutifica, a oposição também se levanta. Começou aqui essa oposição contra os missionários e eles, dirigidos pelo Espírito Santo, vão para Listra, vão para outra cidade. Na outra cidade continuam o evangelho. É importante a gente tirar lições disso. Às vezes não somos bem recebidos em um lugar, mas não é porque a palavra que estamos ministrando está com problema, não. É as pessoas mesmo, através do inimigo que fecham o coração para a palavra. A palavra não tem problema nenhum. A palavra ela é boas novas, salvação para os homens. Né? Nós temos que continuar pregando em outros lugares, né? Que as pessoas vão estar abrindo o seu coração para receber a palavra. Paulo vai para Listra, segundo subtópico. Aqui fala milagres, confusão religiosa, sofrimento por Cristo. Em Listra, nós vimos aqui, acontece o milagre, a cura de um coxo de nascença. Vejo que quando Paulo pregava, Paulo e Barnabé, os milagres aconteciam. Na obra de Deus, Jesus também, quando andou aqui nesta terra, a missão principal de Jesus era ensinar, pregar a palavra. Mas os milagres acompanhavam as palavras de Jesus. E assim também Paulo. A missão de Paulo era falar da salvação, mas os milagres acompanhavam, para que as pessoas entendessem que não estão pregando uma palavra de um homem qualquer, mas uma palavra de um Deus vivo, que faz, que opera, que transforma, que cura, que liberta. Glória a Deus por isso. Amém? E ali, quando aconteceu esse milagre, aconteceu algo também que nós precisamos tirar ensinamentos. As pessoas começaram a ver que Paulo havia orado, Barnabé, por aquele coxo, que desde nascença estava coxo, e esse homem começou a caminhar e testemunhar, e eles começaram a idolatrar a Paulo e a Barnabé. No início eles não entenderam, né, o que estava acontecendo, mas quando eles entenderam, eles chamaram a atenção da multidão, chamaram a atenção das pessoas. Acreditavam, né, as pessoas ali na cidade de Listra acreditavam que Paulo e Barnabé eram deuses da mitologia grega. Chamaram Paulo de Mercúrio, Barnabé de Júpiter, né? E eles, quando eles entenderam que eles estavam sendo idolatrados, eles chamaram a atenção da multidão e ensinaram novamente que toda a honra e toda a glória era para
Deus, né? Que eles não eram ninguém, que eles eram porta-voz da palavra de Deus. Glória a Deus por isso. Como você tem tratado quando as pessoas te elogiam, quando as pessoas falam bem de você? Tem subido a sua mente, ao seu coração, né? Que nós possamos deixar todas essas coisas, os aplausos, né? Nas mãos do Senhor Jesus. Nem os aplausos e nem as vaias. Continue pregando, né? Tem dias que nós temos os aplausos, mas tem dias que temos as pedradas, temos também as vaias. Então, nenhum nem outro, nem os aplausos permita que ele te infla e nem as vaias permita que você se decepcione. Continue fazendo aquilo que Deus mandou fazer, com graça, com sabedoria, com entendimento, e o Senhor vai ser glorificado. Olha só, os judeus invejosos, desde Antioquia, foram até Listra, 200 quilômetros, e juntaram também alguns de Icônio, 65 quilômetros de Listra. Caminharam a pé para ir até Listra, para influenciar os moradores de Listra e silenciar o evangelho. Olha como o inimigo tem as suas estratégias também. Pessoas revoltadas com Paulo e Barnabé caminharam e foram juntando mais pessoas, né? E não consideraram o milagre que o Senhor havia feito ali. Talvez até desfizeram, né? Que o milagre que era feito era através de espíritos malignos, tantas coisas que porventura eles devem ter dito para inflamar a população. E ali eles conseguiram, uma grande parte, inflamar a população. E ali aconteceu em Listra, aonde Paulo foi apedrejado. Está lá em Atos capítulo 14 e o versículo 19. Você vai observar esse versículo, diz: sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia, 200 quilômetros de Listra, de Icônio, 65 quilômetros de Listra, que tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Ou seja, queriam matar mesmo, né? Queriam matar o apóstolo Paulo. Por quê? Ele estava fazendo alguma coisa ilícita na cidade? Estava fazendo algo errado? Não. Estava pregando o evangelho que liberta, o evangelho que cura, o evangelho que transforma vidas, o evangelho que resgata as pessoas do inferno. É isso que Paulo estava fazendo. Talvez você me pergunte, mas por que então essa raiva, esse ódio? O espírito maligno que estava, né, no coração dessas pessoas, usadas pelo espírito maligno para fazer com que o evangelho parasse. E até hoje o inimigo usa as mesmas estratégias. Talvez hoje não com violência, mas com ideologias contrárias ao evangelho, com relativismo, né, com secularismo, materialismo, hedonismo, todas essas filosofias para tentar parar o evangelho, desacreditar o evangelho. O inimigo tem usado essas artimanhas, né, para que as igrejas parem, para que os obreiros parem de pregar, para que a gente sinta vergonha de falar do evangelho de Jesus. Então o inimigo continua usando as suas estratégias para fazer com que o evangelho pare de ser ministrado. Mas em nome de Jesus, o Senhor vai nos dar graça, né? Por mais que possamos a sofrer perseguições, possamos a sofrer calúnias, difamações, mas vamos continuar falando o evangelho como ele é, com fidelidade, conforme a Bíblia Sagrada, que é a nossa bússola. Amém? E o terceiro subtópico fala da cidade de Derbe. Frutos que brotam da perseverança. Imagina se Paulo e Barnabé tivessem desistido, parado em meio às oposições. Aqui em Listra, muitos acharam que Paulo tinha sido morto, mas o Senhor deu graça a ele e ele se levantou, talvez ferido, machucado, né, com hematomas na sua pele, mas ele andou ainda 96 quilômetros até Derbe e pregou o evangelho novamente. E lá não teve perseguições, não teve sofrimento.
lá teve uma grande colheita de almas. Amém? Glória a Deus por isso. O que aprendemos com isso, né? Mesmo machucado, mesmo apedrejado, mesmo quase morto, Paulo se levanta e continua a sua missão. Amém? A missão não se apoia em circunstâncias humanas, mas na fidelidade de Deus que sustenta os seus servos. Em Derbe não teve perseguição, né? E conseguiram ali um grande número de convertidos. 3 lições aprendemos em Derbe. A primeira, a perseverança diante da perseguição. Se você está sofrendo uma perseguição, persevere, que logo em seguida você vai ver os frutos do seu trabalho. Segunda coisa que vemos, a centralidade do discipulado. Paulo não retrocedeu, continuou fazendo aquilo que Deus o havia chamado. E a terceira coisa que vemos em Derbe, o caráter universal da missão. O Senhor tem desejo que todos sejam salvos. Glória a Deus, essa é a lição número 2, que estaremos estudando no próximo domingo, né? No próximo domingo, dia 12 de julho, estaremos estudando esta lição. A conclusão, ao encerrar esse ciclo missionário, os apóstolos retornam às cidades onde haviam sofrido, fortalecendo os discípulos e estabelecendo presbíteros. Depois apresentam à igreja de Antioquia o relatório do que Deus fizera, celebrando que abrira aos gentios a porta da fé. A missão continua, porque a graça conduz, sustenta e abre caminhos onde pareciam impossível. Glória a Deus! Vejam só, nas cidades onde eles foram perseguidos, apedrejados, né, maltratados, eles retornaram e continuaram abrindo igrejas, colocando presbíteros para atender aquelas igrejas que estavam sendo construídas naquela época, né? E hoje, né, essa região aqui, na região da Turquia, quantas igrejas temos estabelecidas, não só lá, como em todo o mundo, né, igrejas pregando o evangelho por causa de homens que não se amedrontaram, tiveram coragem, usaram a sua fé e desbravaram campos aonde muitas vezes o inimigo tomava conta, mas o evangelho chegou naquele lugar e houve transformação, houve salvação, houve milagres para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Esta é a nossa lição, Deus abençoe. Próxima semana teremos mais uma lição e queremos convidá-lo que você não perca nenhuma lição deste trimestre. Eu lembro a você também que todas as sextas, a partir das 21 horas da noite, nós temos o programa EBD em Foco aqui pela 107,5 FM, tá bom? Deus abençoe, fique na paz do Senhor.